Estamos informando seus seguidores que você iniciou o vídeo ao vivo. Bom dia, bom dia! Vamos iniciando nossa live. Vamos esperar nossa convidada Jana Libras. Tá aí a Jana. Aqui seu convite, Jana. A solicitação para Jana. Vamos aguardar aí, esperar a Jana. Aguardando a solicitação. Bom dia a todos. Não vem, então? Janaína, vou pedir para você, se aparecer para você fazer a solicitação, que eu aceito aqui daí a solicitação. Se aparece para você. Ele abre uma telinha assim, vermelha, rosa, e clica em enviar solicitação de participação. Senão eu tento novamente. Olá, G. A G acabou de entrar. Como está o áudio aí? O áudio bom? Aqui está aguardando Jana Libras. A Janaína pode sair e voltar novamente. Com o Vilmar aconteceu a mesma coisa. Só que o Vilmar teve que reiniciar o celular dele para o Instagram, eu acho, reconhecer e ele entrar ao vivo. Aqui para mim, aqui embaixo, está aparecendo aguardando Jana Libras. Isso, pessoal que está assistindo aí. Tem o coraçãozinho aqui embaixo. Taca o dedo no coraçãozinho aí para subir. Isso aí. Vou tentar mais uma vez. Chamar a Jana. Agora acho que vai dar certo. Olá, Jana. Tudo bem? Tudo bom, Robson? Tudo certo, tudo ótimo. Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem? Então, Tudo bem? tudo certo. Bom dia a todos aí, sejam bem-vindos. Viu? Pode falar. Acho que na verdade eu descobri por que não dava certo aquele outro dia também com o O Vilmar. Vilmar não deu? No Note. Lembra Aham, lembro. aquele dia? Tava dando errado, né? Então, no Note ele não envia a solicitação. Ah, sei, entendi. Só no celular, só Aham, no telefone. só no celular. Aham, Entendi. não envia no Note. É, ele tem umas limitações, né, lá quando usa, né, o Instagram, né, pelo Note, né, tem limitação. Aham. Daí tive que trocar. Então, beleza, deu tudo certo, né? Que beleza. Deu certo. Isso aí. É que a câmera do Note eu acho que acaba sendo melhor, muitas vezes, dependendo do celular, É né? verdade. Mas enfim. Mas não tem função, né? Eu acho que ele foi feito, né, foi construído para um app para usar o celular mesmo, né?
pessoal usar o celular. É. Então, beleza, pessoal Uhum. aí, antes da gente começar, vamos fazer igual nós aqui, apertar nesse aviãozinho, nessa flechinha aqui, e mandar pro pessoal aí para vir assistir a nossa live. A hora que eu vou mandar para umas 10 pessoas, para avisar que a gente está ao vivo. Ah, então E só clicar no vou aviãozinho. mandar também, então. Beleza. Vamos avisar, né, para ter audiência aí na nossa live. Mandando aqui, vamos lá. Mais um. Aí, eu mandei para umas 20 pessoas. Pessoal aí que querem deixar as perguntas, pode ir colocando as perguntas que a Larissa vai ajudar nós aqui. Vai colocar as perguntas para a Jana responder, eu e a Jana respondendo e batendo um papo. Então, olá aí para a Jo, sinal da Jo de meditação. Jocélia. Bom dia, Jo. Que bom que você está aqui hoje para nossa conversa. E vamos lá, né? Minha tia, Ah, aqui. Bem-vindo. minha Bom dia a tia, todos. ela é Legal. intérprete também, então ela vai Oh, entender. show de bola. A gente vai fazer uma Libras, tá um pouco de português sinalizado quando precisar, né? Fazendo sinais aqui na conversa, mas o que importa é você estar fazendo essa intermediação, né? Esse bate-papo, troca de experiências. É, é porque, querendo ou não, quem entende assim o que a gente está falando, é difícil, né? A gente fazer só Libras e falar junto, né? É difícil, verdade. É. Exatamente. A gente sempre quer Então, colocar um quando você. sinal, né? Colocar um termo, né? Para adicionar na conversa. Então, quando você está falando e fazendo ao mesmo tempo, não tem como só fazer Libras, né? A gente acaba usando um pouco de português sinalizado sempre. Então, não tem como assim recriminar a pessoa e dizer, ai, não, ó, tá fazendo português sinalizado. Mas na hora da comunicação ali, não importa, você tem que fazer alguma coisa. O principal é a comunicação, né? Comunicação é É, a chave. Isso aí. Mas então vamos chegue a lá. mensagem. Isso aí. O pessoal tá entrando aí. Quem tiver aí, dá um coraçãozinho ali no canto, ali na tela de baixo, faz ele subir. Vai clicando, que esse é um código do Instagram. Ele mostra quanto mais coração tem, quanto mais pessoas estão vendo, ele vai mostrar, né, para as outras pessoas que a gente é inscrito e até as que a gente não é inscrito, que está sendo relevante nesse conteúdo. Então, você aperta no coraçãozinho, ele vai subindo. Quanto mais coração, ele mostra, a gente fica visível para mais pessoas. Né? Esse é o objetivo. A minha irmã, a minha Ah, irmã, bom. o sinal dela é assim. Esse aqui. Show de bola, seja bem-vindo. Então vamos lá, né, Jana? Vamos iniciar aqui nossa conversa. Quem tem só 1 hora, né? Já passou 10 minutos, aí é tempo ilimitado. E quando dá 1 hora, o Instagram derruba sozinho, né? Daí sozinho a live. Então não faz sentido a gente começar outra. Então vamos tentar fazer nesse tempo aí. Beleza? Então vamos lá. Então, já vou direto ao ponto. Né? Eu vou fazer primeiro em Libras e para o pessoal, para os surdos, a pergunta que eu vou fazer para a Jana. Então eu perguntei, qual o maior desafio, né, na profissão, hoje, que você vê hoje, desde toda essa sua caminhada, maior desafio na área da interpretação, na profissão de tradutor e intérprete de Libras, maior desafio que se encontra hoje, ou alguns desafios que você encontra. Já vou direto ao ponto. Isso, tá. Eu acho assim que por muito tempo foi o reconhecimento, né? Porque é uma profissão nova, né? Nova que eu digo assim, o reconhecimento dela. Porque a gente sabe que é uma profissão muito antiga. Na história, é uma profissão muito antiga. Que a gente sabe assim que veio de muito tempo. A gente sabe que quando começou, né, ela veio lá do comecinho assim. Dom Pedro II pediu para que viesse um dos professores da França e ele iniciou a primeira escola, que foi o INES, né? Então, quer dizer, olha, se a gente pensar, foi lá no começo, na história do Brasil. Então, desde lá nós já temos os intérpretes. Mas, claro que a divulgação é agora, assim, do início dos anos 90 para cá, que todo mundo sabe. E agora no século XXI, que é onde estourou, né? Assim, mas a dificuldade maior mesmo
com essa questão da aceitação. Vamos dizer, o intérprete de Libras na questão educacional, que acho que a área maior assim, para a gente trabalhar. Porque hoje eu vejo que o intérprete de Libras, vou falar, né? Ele tem duas atrações para que as pessoas venham a trabalhar como intérprete. Não sei, vamos ver se o Robson também concorda comigo, né, Vamos Robson? lá. Uma delas é a condição estética, porque as pessoas querem ser visualizadas, né? Então, muita gente, ela acha que ser intérprete de Libras, nossa, é ser estrelinha, é estar lá na frente. E muitas pessoas querem ser intérprete de Libras porque é uma profissão que agora está assim, tem um campo muito grande de trabalho. É uma profissão nova. Então, claro, a gente está precisando de muitos intérpretes de Libras. São pouquíssimos profissionais para muitas pessoas que são muito surdos nas salas de aula. Imagine que cada surdo precisa de um intérprete. E não somente na sala de aula. Nós temos um intérprete educacional, temos um intérprete empresarial, temos um intérprete na TV, intérprete né, político que eu digo assim, que é para Câmara, para política, para trabalhar, né? Então, são vários segmentos que nós precisamos de intérpretes de Libras. Intérpretes religiosos, onde a maioria dos intérpretes começam. Porque hoje não, né? Dos primórdios, nós, os intérpretes de Libras, a maioria começam as suas histórias nas igrejas. Ou porque tem algum surdo na família, algum surdo conhecido, e assim acabam tornando-se intérpretes. E a maioria desses intérpretes que a gente conhece, hoje eles estão nas salas de aula. Então, eu digo a sala de aula porque é onde eu estou, né? Então, eu vou dizer da área onde eu assim, me aproprio para falar, tá? Então, o desafio, eu vou falar assim, igual o Robson perguntou, do desafio do intérprete de Libras, eu vou dizer sobre o educacional, que é onde eu estou, assim, eu posso falar de qualquer um, né, Robson? Mas vou dizer do educacional, porque é onde onde eu mais trabalho ali. E eu acho que um dos grandes desafios é principalmente nós sermos aceitos. Hoje, os professores já nos aceitam, já sabem ali que nós somos profissionais, mas no começo era muito difícil. Era difícil porque os professores nos viam como avaliadores dos seus trabalhos, sabe? Então, nós estávamos ali muitas vezes e nós éramos os julgados, assim. Muitas vezes nós estávamos, os professores não estavam dando aulas e não estavam dando trabalho para os surdos. Eles nos viam como se nós tivéssemos que ser avaliados, porque nós estávamos também avaliando o trabalho deles. E não era isso. Não era isso que nós estávamos fazendo ali, né? Muito bem, Jana. Você também sentiu isso, Robson? Isso também, nessa parte das vários desafios, né? Também penso, né, que seja nessa área da aceitação, né, dentro da escola, dentro do ambiente escolar, né? Se quiser fazer uma interpretaçãozinha para mim, que eu vou continuar. Então, né, eu acho, então, penso eu, né, não acho, tenho certeza, que é dentro mesmo, né, do ambiente escolar que ficam os maiores desafios. Claro que tem intérprete que trabalha somente em outros campos, né, de atuação, campo midiático, né, também tem os desafios, mas provavelmente o maior campo de desafios é no ambiente escolar. Porque eu sempre falo isso para a Jana, a gente conversando, tipo, na hora do intervalo e tal, na escola que a gente trabalha, que eu falo sempre para você, na minha opinião, eu como profissional da área, é nosso lugar de fala, né? É nosso local que a gente pode ter uma opinião, nosso lugar de fala. É assim, o aluno surdo é um incluso, vamos dizer assim, um aluno estranho, entre aspas, diante para os professores, para a equipe pedagógica, para a direção. Ele é um corpo estranho, mas não só ele. Os intérpretes de Libras, né? Os intérpretes de Libras também são profissionais inclusos nesse ambiente. Também são inclusos. A gente sente isso. A gente sente que muitas vezes a gente é tratado diferente. Não que seja uma forma ruim, às vezes até pode ser, mas uma forma diferente do que os outros professores são tratados dentro do ambiente escolar.
por exemplo. A gente é algo à parte. Às vezes eu falo sempre para a Janaína, para o João, quando a gente conversa, a gente se sente um pouco um peixe fora d'água. Em reuniões pedagógicas nunca tem nada para os intérpretes, né? Na maioria das vezes. Faz uma reunião, assuntos que não tem nada a ver com inclusão, com Libras, e é um assunto muito pertinente. Mas por que que nunca tem? Então eu vejo que a gente é tratado como diferentes também, não só o nosso aluno surdo. Então a gente já começa a entender por aí. Só algo que eu queria complementar ali da Jana. Concorda, Jana? Então, nós super concordo, né? Todas as reuniões pedagógicas, nós nunca temos um conteúdo para nós. Daí, assim, os intérpretes vão para salas de português, para salas de matemática, sendo que nós temos muitas coisas para muitas angústias, vamos colocar, muitas angústias entre nós, muitas coisas para nós estarmos conversando, coisas que acontecem nas nossas salas, sabe? Então, é muito legal se nós tivéssemos aquele tempo para nós estarmos conversando. Porque da mesma forma que os professores têm o que resolver, nós também temos coisas que acontecem no nosso dia a dia com todos nós. E que se nós tivermos aquele tempinho para estarmos esclarecendo, conversando, muitas vezes o que aconteceu comigo e eu posso passar, pode estar acontecendo a mesma coisa ou pode vir a acontecer com com o meu colega de profissão, né? E ele já sabe como que pode ser tratado aquilo lá. Então, aquele momento ali, aquele tempinho de reunião pedagógica, não é um tempo perdido. E aí os intérpretes estão colocados lá nas salas de português e da matemática todo ano, né? A gente, igual o Robson falou, você sente assim um peixe fora d'água. Enfim, e isso já. A gente fala isso, para quem está assistindo, para vocês entenderem, não é uma reclamação. Porque, olha, eu estou na escola desde 2001. É muito tempo já de uma caminhada para nunca ter algo diferente, né? Então, assim, nós tivemos um ano onde nós tivemos uma reunião pedagógica, nós tivemos um intérprete separado, né? Assim, claro que em todo esse tempo, a gente não pode dizer, o Estado, ele melhorou muito, muito, né? Nós temos muitas coisas, assim, que eles nos proporcionam. Então, só que assim, ó, no início, nós tínhamos muitas capacitações. Hoje nós íamos a Curitiba, nós tínhamos encontros, e, e depois de um tempo, isso foi, assim, se desgastando. Então, assim, outras coisas que a gente vê assim, Robson também. Vou dizer, nós somos uma cidade do interior. Porque mesmo Pato Branco sendo uma cidade muito avançada, para frente, assim, nós somos uma cidade do interior. E os nossos surdos, eles são surdos que eles não têm assim, um nível alto de conhecimento, tá, gente? Não me levem a mal, mas eu vou falar de um jeito que vocês entendam, tá? Então, para nós, como intérprete, falta isso também. Então, por exemplo, se vocês vão para uma cidade grande lá e vai para Curitiba, vai para Santa Catarina, tem contato com surdos que estão assim frequentemente tendo palavras novas. Então, palavras novas que eu digo assim, são sinais novos, conceitos, sinais. Então, os intérpretes também estão ali, estão em frequente aprendizado e aprendendo, aprendendo. Então, os surdos estão sempre aprendendo e os intérpretes também. E isso aí faz uma diferença bem grande, sabe? E os nossos surdos também. Então, se eles estão ali buscando, aprendendo, buscando não, né? Mas aprendendo, tendo esse conhecimento todo e vão crescendo, nós também, sabe? E isso aí faz muita diferença. Então, são várias coisinhas, assim, que são desafios na nossa vida. Muito bom, boa colocação, Jana. Falou tudo. Exatamente isso. Né? Intérprete e surdo crescer juntos. Não é uma crítica. Uhum. Não é uma crítica. Não é uma crítica, né, Robson? Seria uma forma, uma opinião, né, do que você vê através da sua profissão, né, nesses anos. Sim, aham. Isso aí. Então, vamos pedir de novo pro pessoal aí, apertar no aviãozinho aí, mandar pro pessoal que aí não dá tempo de pegar um bom assunto aí na nossa live.
E para quem tem interesse, né, na área da Libras, na área de interpretação, para saber como que é, né, o nosso dia a dia, os desafios, que os TIOs, então a gente muitas vezes vê escrito lá TIOs, significa a sigla, Tradutores, Intérpretes de Língua de Sinais, ou da Libras, né, Língua Brasileira de Sinais. Só para deixar claro, né, que eu coloquei no título ali, né, Desafio dos TIOs, né, tio, é diferente. Os TIOs. Como? Oi? Para não confundir, né, no som, né? O surdo não vai entender isso. No som, no Ah, som da você é palavra, tio! tios, né? Tios. É tios com L. A gente falando, né? A pessoa não vê Aham, escrito. Ah, tio, né? Não, tios, né? Com L. Só para deixar claro. aham, Então, beleza, sim. Jana. Vamos dar prosseguimento aqui. Eu reservei aqui uma partezinha. É o capítulo 1 do nosso código de ética. Então, né, todo mundo, quem não sabe, o que regulamenta e que tem um código de ética que guia a nossa profissão é o Código de Ética, né, dos Tradutores e Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais. Eu peguei aqui o capítulo 1, né, o capítulo 1 dos princípios fundamentais. Então, só vou ler o primeiro artigo, né, o primeiro artigo para você. Por exemplo, são deveres fundamentais do intérprete. Primeiro, o intérprete deve ser uma pessoa de alto caráter moral, Uhum, honesto, né? Honesto, consciente, uhum, confidente e de equilíbrio emocional. uhum. Ele guardará informações confidenciais e importantes e não poderá trair as confidências, as quais foram confiadas a ele. Então, só no primeiro artigo aí que eu queria ler para você e saber sua opinião sobre isso, né, nesses anos de prática. Então, esse código do intérprete é algo muito, muito importante, né, Robson? Eu estava lendo até um artigo ontem sobre isso, que tem na editora Arara Azul, e eles fizeram uma pesquisa com 10 intérpretes e depois fizeram um artigo de uma aluna da UFSC, sabe? E fizeram um artigo fizeram uma pesquisa com 10 intérpretes exatamente sobre o código de ética e fizeram algumas perguntas e algumas delas eram sobre isso, né? Quer dizer, eram algumas não, todas elas eram sobre o código de ética. E daí estavam perguntando isso daí. Só que a pergunta específica era assim: é, como se portar quando em alguma situação que, por exemplo, assim, quando o surdo fala alguma coisa que não fosse correto. Por exemplo, que isso não fugindo do tema aqui, Uhum. mas só para você entender. Por exemplo, que isso sempre acontece com a gente. Uma delas estava dizendo lá assim que caiu um lápis de um aluno surdo e uma aluna passou do lado, né? Mas era um aluno adolescente e uma aluna passou do lado e pegou o lápis para ele. E quando entregou para ele, o aluno falou assim para ela: viu? Eu não vou namorar com você. Não adianta você me pegar o lápis e entregar para mim e tal e tal. E o intérprete ficou assim, que não, sem graça, e a menina falou: o que ele tá me falando? E ai, meu Deus, sabe, nessa situação, ai, como que faz? Ai, Jesus, será que. Aham. E aí, né? Porque é isso que no código de ética diz que a gente tem que ser fidedigno às interpretações. E aí, o que que a gente faz nesse momento? Essa parte Porque é assim, bem complicada, né? Bem específica, né? bem específica, porque assim, todos nós sabemos que a gente tem que ter um nível de convivência, né? Porque no mundo, é o mundo isso, né? Nós temos que ter uma convivência agradável. Só que nós, Robson, ouvinte, a gente aprende isso desde pequeno. A gente vem aprendendo assim, vamos ser bem sinceros, a malandragem da vida, sabe? Uhum. Os ouvintes, a gente vai aprendendo aquele jeitinho brasileiro, aquela, né? Como fazer as coisas de uma forma assim. Se você vê que uma pessoa vestiu uma roupa que não ficou bem para ela,
A gente olha para ela e diz assim, viu, acho que essa roupa não combinou com você. Acho que talvez, né, essa blusa ficaria legal você colocar uma outra cor, sabe? E aí, não tem ninguém na família do surdo que faça libras com ele ou que diga para ele esse tipo de coisa. E ele não cresceu ouvindo isso, né? Ele não cresceu sabendo esse tipo de coisa. E aí o surdo, quando olha para alguém com uma roupa que não ficou bem para ele, ele diz assim: Nossa, que feio! E ninguém, Robson, explica para ele que esse tipo de comportamento não é o comportamento que as pessoas normalmente têm, sabe? Uhum. Então, assim, não que seja errado, sabe? Mas daí nós, intérpretes, a gente tem esse papel da gente dizer assim para eles: olha, não é assim que as pessoas falam, sabe? Não que você esteja errado, você está certo, porque você é verdadeiro. Na verdade, eles são verdadeiros, Sinceros, né? né, Rob? Eles são sinceros, eles são totalmente transparentes. E isso é muito difícil para as pessoas. É muito difícil. O surdo ele é muito transparente, né? Só que aí o intérprete, então eu acho nesse momento que o intérprete ele tem que fazer o papel dele e ele tem que fazer o convívio social. Ele não pode interpretar sendo fidedigno. Então, assim, nessa questão, né, o intérprete ele tem que seguir o código de ética. Só que ele tem que seguir, ele tem que ser a pessoa com quem o surdo tem que confiar, ele tem que ser a pessoa que tem que guardar todos os segredos, ele não pode falar sobre a interpretação, principalmente quando é algo ali, se for numa consulta, se for em alguma coisa assim de justiça, qualquer coisa relacionada à vida do surdo. Qualquer coisa, né? Que tem que se manter em segredo, tem que ser. Numa consulta assim, ai, vai numa psicóloga, sabe? Esse tipo de coisa não tem nem o que ver. Isso aí são coisas profissionais. Agora, quando ocorre um caso igual o que eu disse agora, eu acho que o intérprete, ele pode sim, principalmente se ele for uma pessoa da confiança do surdo, mudar o, o, o discurso. Mudar naquele momento e na mesma hora falar para o surdo. Na mesma hora dizer, sabe? Dizer para o surdo ali assim, olha, eu não falei isso para ela. Eu não disse isso porque isso não é algo que a gente deve falar para alguém. Ela quis ser educada com você, ela quis pegar o seu lápis e ela não pensou em questão de namorar, sabe? Isso que você disse para ela foi algo que não tem nada a ver. Então eu não falei isso para ela. Eu só agradeci por você e eu gostaria de conversar com você para explicar como que são essas coisas, porque o que você disse não está certo, sabe? Então eu acho assim que eu como intérprete e eu como uma pessoa de confiança dos surdos, eu posso explicar isso para ele. Muito bem, Jana. Mesmo porque assim, Robson, muitas vezes isso já aconteceu comigo, eu ser intérprete de algum adolescente em quinta, sexto ano ali, e que esse adolescente não tivesse mais ninguém que fizesse libras com ele, sabe? E aí viesse ali de casa, assim, e eu tivesse que ser, além da intérprete educacional, eu tivesse que fazer quase que todos os outros papéis, sabe? Então, assim, eu acho que não tinha problema eu ser quase que uma mãe que tinha horas. Porque esse tipo de coisa quem tem que explicar é uma mãe, né? Isso mesmo, Jana. Você entra então na parte também da família, né? Da família, então, da pessoa surda. Um papel muito importante, é lógico, né? Sendo surdo ou não, mas a família, logo no começo aceitar,
Também uma questão da aceitação, aceitar a língua do filho, buscar um aprendizado, buscar aprender. E hoje em dia, por exemplo, não tem mais desculpa, né? Ah, não, é difícil, não tenho onde aprender. Antigamente, 20 anos atrás, poderia ser. Hoje não tem. Hoje não tem desculpa. Porque a solução está na sua mão, né? Nas suas mãos. É o quê? O smartphone. Tem gente que não desgruda, né? Do smartphone. A maioria de nós está aqui. Tem cursos. Ah, não consigo pagar, muito caro. Tem cursos acessíveis. Ah, mas assim é muito caro. Mesmo assim, não tem dinheiro. Não quero investir nisso. Tem conteúdo gratuito. Então não tem desculpa. Busca uma associação de surdos. Tem pessoas que ensinam de graça. Então acho que não tem desculpa. A solução está na sua mão, né? A pessoa só não pode ter desculpa. Então a grande importância da família é não só ensinar isso para o surdo, mas também ensinar que esse profissional, o intérprete, ele é alguém de muita importância durante toda a sua vida escolar e talvez também durante sua vida, né, social. Eu acho que é a família que tem que ensinar. A gente vê muito assim, muitos surdos desrespeitando os intérpretes, né? Eu acho que você já foi desrespeitado, eu já fui, por alguns surdos, não é a maioria, mas tem. Mas eu não culpo totalmente eles. Eu vejo assim a família, né, que deveria ter o papel de aconselhar esse surdo, esse aluno, esse cidadão, que você tem ali um profissional que está ali só para te auxiliar, está ali para te guiar. Então, o respeito tem que ser entre as duas partes, né, da melhor forma possível. Então, igual assim, como eu já tenho 20 anos, né, de profissão, então eu já passei por vários estágios diferentes. Isso que você falou, antigamente, nessa época, não tinha ninguém que soubesse Libras. Hoje é muito diferente. Nossa, hoje a maioria das famílias, assim, sabe? Ou muitos amigos sabem, vários lugares que a gente chega, sabe? Ou então, assim, se as pessoas não sabem, tem os aplicativos, tentam saber alguma coisa. Hoje é muito diferente do que era antes. Exatamente, muito bem. Vamos continuando então aqui, já que a gente entrou nessa questão de surdos e ouvintes, né? Então, ouvintes e surdos. Uhum. Então, a gente entrou nessa questão. Uhum. Que o básico é o quê? Se não tivesse os surdos, por exemplo, né, se não tivesse os surdos inclusos dentro da sala de aula, não fosse numa palestra em algum lugar, ou como consumidores de algum conteúdo, não teria por que existir a nossa profissão, certo? E se não existisse a nossa profissão, ninguém quisesse se interessar pela Libras, tenho certeza que haveria muitas dificuldades também para as pessoas surdas, né, em questão da acessibilidade, na questão de acesso, né, muitas coisas. Por exemplo, alguns amigos surdos meus, eles me contam, por exemplo, há 20 anos atrás, 10, 15 anos atrás, não tinha intérprete desde o ensino fundamental, ensino, né, o primário, fundamental, ensino médio, e às vezes nem na faculdade. O cara se formou na faculdade sem ter intérprete de Libras. Né? Então a gente vê que foi uma geração que hoje respeita muito mais o intérprete de Libras. Essa geração de hoje, né, respeita muito mais, porque eles não tiveram. Então eles sabem reconhecer o que eles têm hoje e sabendo dar o devido valor. A geração de hoje, eles têm tudo. Eles têm os aplicativos, eles têm a tecnologia a favor, eles têm professores um pouco mais conscientes, adaptações curriculares, eles têm eles têm tudo. E muitas vezes, então, falta a questão de você reconhecer, né? Ah, se eu não tivesse, mas eles sempre tiveram, né, agora à disposição. O Robson, quando eu entrei na sala de aula a primeira vez, que foi em 2001, não, em 2002, foi no primeiro ano do ensino médio, né? Foi com o Rodrigo. O Rodrigo hoje já faz parte do CAS, em Guarapuava, né? O Rodrigo tinha 16 anos, 17. E foi muito engraçado, porque eu entrei, né, segurando a minha pastinha assim, e ele nunca imaginava que ia ter um intérprete na vida. Ele tinha estudado até ali sem intérprete. E eu entrei na sala, o Rodrigo estava sentado quase lá no fundo, assim, o sinal dele é aqui, Rodrigo. A maioria dos surdos que devem estar assistindo a gente conhece ele. E quando eu entrei na sala, eu falei para ele assim, oi. Ele abriu, meu Deus, ele abriu os olhos assim para mim. E ele fez assim. E aí eu falei para ele assim, eu vou ser sua intérprete, né? Ficou assustado. E ele disse assim, aham,
Foi muito engraçado. E ele assim, e todos os dias ele ficava, ele dizia assim, eu tenho uma intérprete, eu tenho uma intérprete. Eu chego a ficar Feliz. emocionada. Legal, nossa, muito legal. Porque nossa, foi muito legal. E é o que você disse. Então, assim, e até hoje, assim, a gente tem um carinho tão grande um pelo outro, porque, nossa, foi emocionante, assim, sabe? Ele tinha estudado até a lista em intérprete. E foi um reconhecimento, assim, então é algo incrível. Muito Como bom. diz o meu sobrinho, incrível. 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 E o primeiro surdo a gente nunca esquece, né, Jana? O primeiro aluno, né? O primeiro aluno que a gente vai interpretar. Também lembro do meu aluno Sanderson, né? Meu aluno não, meu cliente, né? A gente fala então que os surdos são nossos clientes, né? Não nossos alunos, são alunos dos professores. O Sim. Sanders também, um grande amigo até hoje. O primeiro contato ali na interpretação em sala de aula, você não esquece mesmo, né? É bem marcante. É isso aí. A gente tem uma pergunta aqui, Jana. Vamos lá? Pergunta da Marília. Então, pode fazer a interpretação, por favor, por gentileza? Tá. Então, compreendendo, né, a importância dos intérpretes, né, dos tios, e a proximidade familiar com o surdo, como vocês conseguem separar o profissional do pessoal com eles? Né? Como separar? Boa Como, pergunta, Marília. como separar? Então, na verdade, eu acho que a gente consegue fazer isso bem, né? A gente sempre consegue fazer isso bem, porque assim, acho que no profissional, nós temos que estar ali trabalhando, então, e, e, e no particular, nós temos que saber ser amigo, temos que saber dar conselhos. Então, assim, ó, o que que a gente faz, né? O que que nós fazemos? Eu acho que a gente cobra, né? Não tem como você dizer assim, ai, eu vou ser só profissional nesse momento e nesse momento eu vou ser apenas o amigo. Não tem. Então, quando a gente está fora de uma escola, nós somos os amigos, né? E quando nós estamos ali na escola, nós fazemos o nosso papel cobrando as coisas. Então, assim, só que não tem como você, na escola, você também não ser o amigo, sabe? Porque muitas vezes nós estamos ali e no momento onde, já fez as coisas e tal, nós vamos conversar sobre outras coisas, iguais todas as pessoas fazem. Porque muitas vezes ali na sala de aula, os outros colegas também, eles também são amigos, né? Não são só assim os colegas na sala de aula. E hoje não mais igual nós falamos. Hoje o surdo ele já tem uma convivência muito maior, porque já tem a comunidade surda, as famílias eles já interagem de uma forma diferente, né? Mas antes não. Antes eu digo que era bem mais complicado, não tinha como separar. Não tinha assim. Não é que não tinha como separar. Nós cobrávamos, tinha que ser cobrado, tinha que fazer a parte profissional. Mas a parte pessoal ali, o particular e ser o amigo, a gente tinha que fazer isso a todo momento. Ser o amigo, ser o psicólogo, ser uma mãe, um pai. O tempo todo que você tivesse um pouquinho livre, era isso que a gente fazia. Né? Exatamente, Acho muito que bem é colocado. assim, né, Robson? Exatamente, somos Uhum. seres humanos, né? Agora Eles sim. também são. Então essa separação mesmo Uhum. não tem, né, como lidar. Você tem que saber, como diz o código de ética, né? Você tem que saber o seu posicionamento, né? Qual é a sua posição. Também não deixar transpassar o limite, né? Amigos podem fazer brincadeirinhas, um pouco ter mau gosto um com o outro, né? Alguma forma assim. Mas ali não, é uma amizade também, né? Você tem que tentar manter o nível. Porque a gente já viu exemplos de profissionais que foram muito amigos ou que deixaram as coisas rolarem que acabou se complicando, né? Até dando problemas, né, Ô, dentro da Rob, escola, alguma mas coisa assim. assim, ó, eu não sei, mas assim, eu acho que até na vida eu acho assim que amigos de verdade não fazem brincadeira de mau gosto um com o outro, Isso mesmo. né? Na vida, assim, na vida, quando você é amigo de uma pessoa, você não deixa a outra constrangida, né?
Aham, né? Então, assim, se eu gosto de você, Robson, eu não vou deixar você sem graça na frente de outras pessoas. Então, se realmente eu sou sua amiga, eu não vou querer, assim, eu vou fazer algo sem graça. Então não tenho por que eu fazer isso, Entendo, né, com a pessoa entendo. que é meu amigo. Né? Então, assim, entende, né? Então não tenho por que a gente fazer. Então, assim, eu sou assim. Claro que tem pessoas que são assim, a personalidade delas são dessa forma. Elas fazem brincadeiras sem graça com todo mundo, Exatamente, né? exatamente. Cada um é cada É, um. cada um, né? Cada qual com o seu cada qual, vamos dizer assim. Então, É, então, partindo aqui do código de ética, também podemos falar um pouco aqui, que eu acho que vai dar tempo. Já quase, falta 15 minutos aí, passou rápido. A gente falar um pouco sobre a união, então, já de ouvintes e surdos, né? A gente já está nesse papo. A união, ouvintes e surdos, né? Um não, não existiria, mas complicaria, né? Se não tivesse a união. União e a unidade. Por exemplo, assim, a união, todo mundo está em união. Aconteceu algum problema dentro da comunidade surda, associação de surdos, por exemplo, no Brasil afora, essa união, ela se dispersa muito rápido. Deu um probleminha ali, cada um vai para um lado. Mas a unidade, quando você está em unidade, por exemplo, com um surdo amigo, com um surdo que já conhece até a família dele, né? Essa unidade você sempre está junto. Dá um probleminha, vamos resolver. Ele resolve e continua. Então, como você vê essa unidade que tem que ter, essa união das pessoas, né? Entre o intérprete ou apenas só o ouvinte, algum ouvinte que sabe Libras e um surdo. Qual a importância? isso daí também acho que também vai dar maturidade, né? A maturidade das pessoas e, e até isso daí também a questão da explicação de quem convive junto, né? Porque eu acho que assim, tudo vai do que é assim, intrigado a conviver na vivência ali, sabe? Porque assim, se eu fico como que eu vou usar a palavra? É que quando a gente está interpretando, a gente não precisa procurar a palavra, né? Exatamente. Então você sabe que tem horas que eu tô falando e aí eu perco a palavra, mas eu sei o sinal. Então, Coisas do intérprete, né? O cérebro vai se condicionando, né? então, então agora eu queria saber a palavra e não sei, e se fosse para eu interpretar, eu ia fazer assim, ó. Uma motivação, É isso mesmo. Olha lá. Então, Isso aí. e E daí, então é assim, ó. Se você tá ali, você motiva o surdo a pensar da sua forma, porque assim, ó, querendo ou não, os surdos muitas vezes eles precisam ser motivados a pensar da mesma forma que os ouvintes, né? Porque os nossos filhos, eles crescem ali sabendo, não só os nossos filhos, todas as crianças eles crescem no ambiente ali, na televisão, e, e ouvindo seus pais e tal. E os surdos, eles crescem alheio a tudo isso. E essa questão da unidade, igual você falou, igual você diz, né? Isso daí também acontece dessa forma. E às vezes eles não têm essa maturidade para entender isso. E se o ouvinte que está ali conduzindo a situação também não explica, se ele também não motiva os surdos a isso, vamos supor, né? Porque assim, ó, nem todos os intérpretes também são bonzinhos, né? Vamos e convenhamos. Todas as profissões têm, eu vou falar uma palavra, gente, onde todas as pessoas que estão aí nos vendo, Uhum. desculpa dizer isso, tá? Mas todas as profissões têm as suas laranjas podres, tá? E entre os intérpretes também tem, né? Claro que tem. Seres humanos, Tem né? aqueles que motivam o surdo. Exatamente. Tem aqueles que motivam o surdo a pensar de uma forma boa, e tem aqueles que também motivam o surdo a pensar de uma forma negativa. E às vezes o surdo nem sabe disso, porque eles são conduzidos, sabe, a pensar dessa forma. E eles não estão sabendo.
Sabe as crianças que muitas vezes a gente condiciona ela? Então, não que o surdo, ai, não, ai, então quer dizer que eles são fáceis de levar. Não é isso. Muitas vezes eles são ali, eles são uma palavra assim. Inocentes, Isso, de certa isso. forma. Eu pensei nas crianças. Muitas vezes eles são inocentes e não sabem. E aí eles são conduzidos, sabe? E aí isso acontece, né, Robson? Não é assim? Exatamente, é assim mesmo. E tá no nosso código de ética essa parte também, né? Que muitas vezes é rasgado, esquecido por alguns profissionais que usam, né, da Só posição que assim, para influenciar para alguma parte ou para aham, outra, né? só que daí, Robson, quem tá ali do lado não sabe fazer Libras. E não Não sabe sabe o que que o está profissional tá acontecendo, né? fazendo uma coisa dessa. Não sabe, né? Exatamente. A gente não pode fazer nada. Fica numa situação difícil, né? Assim, eu não sei se a gente podia falar tudo isso nessa live, mas É, tem, é a tem bastante verdade. papo, né, pra gente falar. Eu acho que nós podemos falar o que a gente quiser, né? A forma que o pessoal vai Aham, entender. A gente está mostrando o que a gente vê, a percepção que a gente tem da nossa profissão, né? Que é o nosso lugar de fala, né? E a forma que a gente percebe nossos alunos, né? O público que a gente atende. Então, acho que é bem válido a nossa conversa. E a gente já entra aqui nos últimos 3 itens. Queria falar com você. Está sendo muito discutido, né? Agora na comunidade surda, né? Também com essa parte do aham. Covid, o pessoal está muito em casa, né? E estão conversando muito sobre o privilégio ouvinte. Eu vi que é esse sinal aqui, ó. Privilégio ouvinte. Então, aqui tem os surdos, vamos dizer assim. O ouvinte vai aqui primeiro. Então, privilégio ouvinte. Eu vi esse sinal ontem. Então, eu não sei se. Mas por que o privilégio ouvinte? Isso, então, privilégio ouvinte. Eu vou até mandar depois o surdo. Privilégio ouvinte é assim. Eu acho que é válido, é realmente assim. Eu vi num vídeo onde um surdo fala, ele fala o quê? Esse privilégio ouvinte, onde o ouvinte ele toma algumas posições em alguns lugares, em determinado campo da sociedade, onde o surdo não consegue disputar ou não consegue ficar em equidade, não consegue ficar de estado igual para um ouvinte. Por exemplo, eu Aham. vi que ele deu esse exemplo. Ele vê um vídeo ali no YouTube, por exemplo, no YouTube, ele assiste um vídeo, aí esse vídeo fala assim: agora, assine meu curso e você vai aprender a ganhar 10 mil reais. Entra agora, se inscreva aí. E aí o surdo vê o quê? Não tem janela de intérprete, né? Não está explicando como que é. Se ele acaso Hum. entrar no curso, não vai ter um intérprete, então ele pensa, o ouvinte vai conseguir estudar e vai conseguir ganhar esses 10 mil reais. E eu vou ficar para trás. Entendeu? Um outro exemplo que Ah, ele deu, ele foi, sim. ele foi numa entrevista de emprego para professor de Libras. Aí tinha lá um monte de professores ouvintes, surdos, e eles foram chamando para entrevista, né, o professor ouvinte de Libras, e ele ficou por último. Ele foi lá, escreveu ainda num papelzinho, ó, não me chamaram ainda. Ele falou, não, nós estamos só contratando o professor ouvinte para Libras. Entendeu? É nessa questão de privilégio ouvinte. Eu concordo com eles, tem, né, existe mesmo em toda a sociedade essa parte do privilégio ouvinte. Queria agora que você dê uma clareada, vou te mandar depois o vídeo. O que você acha a respeito disso? Aham. Né? Realmente existe, né, esse privilégio ouvinte e como conciliar isso para não ficar nós contra eles, né? Eu acho que talvez agora ele fez esse vídeo e tá aparecendo, mas que isso sempre existiu e sempre existe e é mascarado, né? Só que daí eles ficam, todo mundo fica falando, ai, que é inclusão, ai, a inclusão, a inclusão. E isso é mascarado, né, Robson? Porque assim, eu sempre uso assim esse termo, a inclusão romântica e a inclusão verdadeira. A inclusão romântica é a inclusão, aquela que todo mundo diz. Ai, a inclusão linda, a inclusão, ai, que acontece direitinho, que tudo acontece perfeitamente nas escolas. Por exemplo, para os surdos, colocou-se intérprete. Nossa, resolveu o problema. É verdade? Exatamente. Isso aí. Você sabe E que a não é. inclusão real é o que a gente vai falar com a nossa amiga Camila Surdo. A gente vai falar com ela na próxima live sobre isso. A inclusão do aluno surdo Ah, que dentro bacana. do ambiente escolar. Bem nesse ponto. Aham, Exatamente. Mas antes que acabe o nosso tempo, muito importante, que daria umas 2, 3 horas, né, de conversa. Como a gente sempre conversa, né, conversava na escola e tal. Eu tenho aqui também uma muito importante na nossa profissão. A última pergunta. Daí depois você vai dar uma dica pro pessoal. Então, na última pergunta minha, assim, qual é a fronteira
do voluntariado, onde o intérprete é um voluntário, e aonde que ele tem que ser remunerado. Porque, assim, muitas vezes até o próprio surdo, a comunidade surda não entende, ou não entendeu ainda, que nós somos profissionais. A gente depende de um salário para sobreviver. Ah, tem um evento lá, a gente quer receber a remuneração. Todo trabalhador tem direito a ganhar seu salário. Não tem esse papo aí. Eu acho que muito aqui ainda, né? A gente fala mesmo, né? Não tem papos na língua. Aqui é muito bairrista ainda nossa comunidade surda. Alguns, não é totalmente. Algumas pessoas da antiga, velha guarda, que colocaram na cabeça do surdo que eles têm que receber o assistencialismo e não o auxílio. Tem que ser assistencialista. E aquelas pessoas que não fazem são pessoas más que só pensam em dinheiro. Entende? Não entendendo que o profissional fez banca, viajou, a gente é do interior, como você mesmo falou, a gente é de uma cidade do interior, toda a formação e capacitação é na capital, é longe, custa dinheiro. Aí na hora que tem uma palestra, o surdo que tem que ter essa união, ou a família do surdo que tem que ter essa união com o intérprete, tem que chegar lá pro promotor do evento. Ah, eu preciso de intérprete. Aí o promotor, me passa um contato de um intérprete que eu vou chamar ele para vir de graça. Não, o surdo tem que ser o primeiro a falar. Não, espera aí. Tem que pagar, eles são profissionais. Tem que pagar, né? Tem que pagar ali o intérprete para fazer o trabalho dele. A mesma coisa o ouvinte. Vai a um lugar, o surdo tá lá, olha, eu sou profissional, estou aqui vocês podem me contratar e para fazer esse auxílio. Ou, por exemplo, num caso do hospital, uma emergência. É claro que a gente vai de voluntário, a gente não vai precisar em cobrar nada na hora. E, né, não é mesmo assim? Tem algumas situações claro que a gente vai. Então, quero que você diga qual que é essa fronteira que é onde que delimita, onde o voluntariado e reconhecer como profissional. Então, eu acho que uma das coisas que aconteceu aí é que, assim, a maioria dos intérpretes, né, essa profissão, quando os intérpretes que começaram realmente ali interpretando, os que começaram fazendo, a maioria foram nas igrejas e foram voluntários mesmo, né? Por quê? Porque os surdos começaram a ir para as igrejas e os intérpretes começaram a aprender Libras e tal, e os surdos foram para as igrejas, e sempre nas igrejas sempre é voluntário, né? E depois esses intérpretes foram saindo das igrejas e foram para a educação, porque aí foi onde começou a questão da inclusão. E depois disso foi onde veio o reconhecimento, né, da profissão como intérprete, porque a profissão de intérprete foi olha, eu até coloquei a nossa, foi em 2010. 2010, né? A lei então quer dizer, é pouquíssimo muito tempo, pouco, né? Aí. Temos uma década. Pouquíssimo. Só que assim, os surdos, eles não entenderam ainda que todas as nossas lutas, os intérpretes e surdos, sempre eles vão estar unidos. Tudo tem que ser junto. Tudo, né? Os surdos militantes e os intérpretes sempre vão ter que estar juntos. Porque os surdos militantes, eles vão estar ali, eles vão falar, e o intérprete vai estar ali no microfone para traduzir, né? O intérprete vai fazer voz. Né? Não tem como. Então, assim, sempre eles vão estar unidos, eles sempre vão estar juntos, né? Não tem como estar separados. Então, é isso. Só que tá muito difícil. E todas as outras profissões, as pessoas reconhecem e sabem que tem que pagar. E o intérprete, essa relação com a deficiência, parece que tem que ser uma assistência mesmo. Sabe? Entendo isso. E a gente também precisa do dinheiro. A gente também precisa do dinheiro para sobreviver. Porque não é por. Assim, poderia ser assim, né, Robson? Então, já que a gente tem uma profissão onde a gente pode fazer assistência, porque a profissão é ligada à deficiência, então talvez a gente pudesse ter uma carteirinha onde a gente não precisasse pagar nada. Uma boa sugestão, né? Exatamente. Até aconteceu um caso esse comigo, né? A pessoa, por que você não vai lá tal igreja, lá em tal local, para fazer a interpretação? Daí eu perguntei, então a tua profissão, posso chamar para você fazer tal coisa? Gratuito? Não, mas não sei o quê. Então qual é a diferença? Entende? Daí a pessoa, daí eu entendi, entende? Quando você coloca em contraponto, né?
o advogado, pode me interpretar aqui para o surdo que tem aqui no meu escritório. Tá, o senhor me paga então os honorários da tabela. Mas não é voluntário? O senhor vai fazer voluntário para o surdo? Não, então é da mesma forma. É, eu também, assim, igual você disse, a gente não vai pensar, se precisar ir a um médico, né? O surdo tá lá, querido, tem que ir ao médico, né? Tá com o filho. Muitas vezes eu sei de você que já foi lá no UPA de madrugada, E eu já fui no postinho também. Eu sei quantas vezes a gente faz essas coisas, sabe? Advogado, né? Que já acompanhamos. Então, essas coisas a gente faz porque nós somos seres humanos, né? Só que tem coisas que não tem lógica. Nós sabemos que tem grupos, instituições que têm dinheiro aí e que muitas vezes pede o intérprete e isso chega a ser ridículo, né? Porque é ridículo mesmo a palavra. exatamente. E se a gente aceita, nós estamos desvalorizando a nossa profissão e nós estamos nos desvalorizando e nós nunca vamos conseguir. Nós não vamos conseguir nada. Então a gente sempre olha as pessoas que estão assistindo. Nós conversamos entre nós. Nós todos conversamos dizendo, não vamos aceitar. Não vamos aceitar porque é melhor a gente ficar em casa, nós temos nossos filhos, nós temos nossas casas, temos nossas famílias, do que a gente, não, vamos aceitar um pouquinho. Mas se a gente faz isso, nós estamos prejudicando os nossos colegas. Muito bem colocado, Jana. É os desafios, né? Como diz o título aqui da nossa live, os desafios. Agora, para terminar, uma dica Sim. para quem está aí e que quer ser intérprete de Libras, que pensa em ser intérprete. Uma dica de como começar, Uhum. do que vai encontrar pela frente, e o que tem de bom também na nossa profissão. Só para terminar. Olha, de bom eu acho que tem tudo, né? Eu sempre digo para a pessoa, quer ser intérprete, eu te dou todo apoio, porque eu amo, eu não queria ser outra coisa na minha vida, eu quero ser intérprete. Daí, às vezes as pessoas até me falam, minha tia mesmo, que ela é intérprete, ela fala, porque não faz outra faculdade, né? Eu falo, mas eu gosto tanto de ser intérprete. Se fosse para fazer outra faculdade, eu ia fazer nessa área também. Muito bem. Uhum. Só que assim, Robson, eu digo para as pessoas, sabe? Aprendam Libras, façam amizade com o surdo, mas assim, faça amizade, treine bastante, mas não fique fazendo assistencialismo como nós falamos, sabe? Não fique fazendo papel de bobo, né? Exatamente. Porque quando a gente começa, a gente tem uma tendência a ficar fazendo papel de bobo e, leva pra cá, vem pra cá, faz de tudo, sabe? Mas não é esse tipo de coisa. Faça amizade, seja amigo mas assim, com uma certa distância, né? Distância não, um certo limite das coisas. Muito bem, Jana. Tem mais algo que você queira falar aí? Nesses últimos minutos? A gente está quase terminando a live. Eu acho, eu acho que E é isso, aí, né, eu Robson? agradeço, né, sua Eu presença acho aqui. Foi uma honra aí conversar, saber um pouco sobre, né, a sua opinião da nossa profissão. Né? Você é uma pessoa que eu admiro na nossa área, né? Quando eu comecei, nem sabia Libras, eu conhecia a Janaína, intérprete de Libras, né? Então, você é uma das pessoas que eu mais admiro na nossa área e aprendi muito, né, com você. Então, Ai, só agradeço, né, por tudo e por essa conversa de hoje. imagina, Robson, obrigada. Também admiro muito você. Nossa, você é pouquíssimo tempo, né? O conhecimento que você tem, quanto você busca aí. E as pessoas que estão nos assistindo, eu sempre digo assim, ó, o Robson dá cursos e os cursos dele são excelentes. Das pessoas que eu conheço, eu sempre indico. Tem várias pessoas que eu já falei para fazer os cursos com o Robson, que já são alunos dele aí, né? Já foram alunos dele. Isso Então, aí, eu Jana. sempre indico para eles fazerem, porque. Muito Aham, obrigado. né? Já vai terminar nossa live, então me despeço de você. Muito obrigado.